Entraremos agora na seara da coerência. Coerência segue a lógica formal, pauta-se na verdade de inferência, baseia-se em sólidas definições. Então, olha, o Brasil tem muitas praias, por isso não recebe muitos turistas do exterior. Então, aqui nós temos o quê? Uma incoerência. Por que é uma incoerência? Porque os mais procurados destinos turísticos em todo o mundo são praias com clima tropical, nosso caso, e monumentos históricos. Observemos agora a questão da coesão. Coesão, minha gente, é processo. É o conjunto de recursos coesivos que objetivam tornar o texto conciso. Por exemplo, verbo principal conjugado com o tempo e o modo do verbo auxiliar, aproveita a pessoa do pronome, número, singular ou plural. O verbo principal sempre está no infinitivo, gerúndio ou participe em uma locução verbal. Vamos aplicar isso a um texto para ficar mais prático. Antes. Muito bem. A concisão é o resultado. É o ato de dizer a mesma coisa com um menor número de palavras. Usa recursos coesivos para que esse objetivo seja atingido. Por exemplo, usa-se um menor número de palavras para se dizer a mesma coisa. Então, quando eu digo a mesma coisa com menor número de palavras, eu sou conciso. Mas para ser conciso, eu fui coeso. Eu usei termos coesivos de referência. A prolixidade é o contrário das duas. Ela é o ato de dizer a mesma coisa com um maior número de palavras. Observe o exemplo. Eu estou a querer vislumbrar as possibilidades de vir a vivenciar a intensidade do ato de amar. Troque cada trecho a seguir por apenas uma palavra. Eu estou a querer e vislumbrar as possibilidades de vir a vivenciar a intensidade do ato de amar. Eu estou a querer. Dá para trocar pelo quê? Quero. Vislumbrar as possibilidades de vir a vivenciar a intensidade do ato de amar. O que eu quero? Amar. Então, quero amar substituem as outras 17 palavras. Então, esse resultado é a concisão. Para chegar nesse resultado, nós usamos elementos da coesão. Que elementos são esses, professor? Vamos analisar com calma. Eu estou a querer. Certo? Eu estou a querer. Ó, eu é um pronome substantivo pessoal do caso reto, está na primeira pessoa do singular. Estou, verbo auxiliar no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular. A é uma preposição que está compondo a locução verbal. Querer é o verbo principal no infinitivo. Então, eu estou a querer. Quando eu troco por quero, ao que mentalmente, sem perceber que eu analisei tudo isso, processos coesivos de referência, ao que eu faço? Eu pego o verbo principal, conjugo no tempo do verbo auxiliar, presente do indicativo, na pessoa do pronome. E aí eu consigo ser conciso. Eu usei recursos da coesão. E eu consegui trazer uma concisão. Em vez de 4 palavras, eu passei a ter uma palavra. Concisão é resultado. Coesão é processo. Ana da Silva Dantas. Ana da Silva Dantas é servidora. Ela é professora. Em vez de usar Ana da Silva Dantas, eu usei ela, o anafórico ela. Então, olha, esse ela é conciso, porque em vez de Ana da Silva Dantas, 4 palavras, eu usei uma. Então, ele é conciso, certo? Só que ele também é coeso, porque eu usei ela, quais foram os processos coesivos de referência? Ana da Silva Dantas é uma mulher, então eu vou usar o pronome pessoal do caso reto, ou seja, eu uso um pronome pessoal do caso reto, que indica a pessoa, uso no feminino, porque é uma mulher, no singular, porque é uma mulher só. Esses 3 são processos coesivos. O resultado é que de 4 palavras eu agora tenho uma, concisão. Cuidado, hein? Tanta gente acha que coesão e concisão é a mesma coisa. A coesão gera concisão. Concisão é resultado. A mesma coisa dita com menor número de palavras. Coesão é processo. Coesão e concisão são antônimas, o contrário de prolixidade. Prolixidade é o ato de dizer a mesma coisa com o maior número de palavras. Pode fazer o exercício que está na sua tela. Novamente, você tem um texto e depois você tem o item para ser julgado. Vamos à correção.
Nas relações de coesão do texto, o pronome ela na linha 16 recupera a ideia de tecnologia na linha 15. Vamos voltar aqui, ó, linha 16 e 15, certo? Eu vou voltar lá do início desse slide. À medida que novas maneiras de expressar a condição humana são criadas, amplia-se o conjunto de pessoas que podem encontrar seu lugar no mundo, único no mundo. A tecnologia nos proporciona escolhas. A tecnologia pode tornar uma pessoa melhor? Sim, mas somente se oferecer a ela. Somente se a tecnologia oferecer à pessoa. Ah, então errado o gabarito. Não recupera tecnologia, recupera pessoa. Se marcou errado, acertou o exercício. Vamos agora entrar no estudo das figuras de linguagem. Existem muitas figuras, mas você sabe que poucas caem nos concursos. O professor vai trabalhar aqui com as principais que têm sido objeto de cobrança. As figuras de linguagem, o uso delas é um dos recursos empregados para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um recurso linguístico para expressar de formas diferentes experiências comuns, conferindo originalidade, emotividade, poeticidade ao discurso. A utilização de figuras revela muito da sensibilidade de quem as produz, traduzindo particularidades estilísticas do autor. Quando a palavra é empregada em sentido figurado, não denotativo, ela passa a pertencer a outro campo de significação, mais amplo e criativo, ou seja, no sentido conotativo. Vamos a uma delas, a elipse, já abordada no módulo de gramática, mas aqui o professor vai trabalhar novamente. Ocorre elipse quando omitimos um termo ou oração que facilmente podemos identificar ou subentender no contexto. Pode ocorrer na supressão de pronomes, conjunções, preposições ou verbos. Veio sem pinturas, em vestido leve, sandálias coloridas. Rubem Braga. Ó, elipse do pronome ela. Ela veio e da preposição de sandálias. Sentei-me na cama, uma dor aguda no peito, o coração desordenado. Antônio Olavo Pereira. A elipse da preposição com uma dor no peito, e do conectivo e o coração desordenado. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Camões, Lusíadas. Elipse do verbo haver. No mar, há tanta tormenta. Vejamos o zeugma. Quando um termo já expresso na frase é suprimido, ficando subentendida a sua repetição. Foi saqueada a vila e assassinados os partidários dos Filipes. Camilo Castelo Branco. Zeugma do verbo e foram assassinados. Vieira vivia para fora, para a cidade, para a corte, para o mundo. Bernardes para a cela, para si, para o seu coração. Antônio Feliciano de Castilho. Zeugma do verbo viver. Bernardes vivia para a cela. Metáfora, outra figura importante para concurso. Ocorre metáfora quando um termo substitui outro através de uma relação de semelhança resultante da subjetividade de quem a cria. A metáfora também pode ser entendida como uma comparação abreviada, em que o conectivo não está expresso, mas subentendido. O tempo é uma cadeira-sol e nada mais. Carlos Drummond de Andrade. Ou seja, ele é como uma cadeira ao sol. Está vendo a comparação? Supondo o espírito humano uma vasta concha, o meu fim, senhor Soares, é ver se posso extrair pérolas, que é a razão. Machado de Assis. O pão de açúcar era um teorema geométrico, a comparação do Oswald de Andrade. Minhas sensações são um barco de quilha para o ar. Fernando Pessoa. Pode fazer o exercício 13. Fácil, né? Derrube as cercas da opinião alheia. A palavra destacada pode ser trocada sem alterar o sentido por. Se é a opinião alheia, é a opinião de quem? Dos outros. É sinonímia. Tá vendo aqui, ó? Letra A é o gabarito. Vamos agora à inferência e julgamento, que é quando a banca diz assim, ó, julgue os itens, infere-se que... Há uma tríade.
O texto é o texto em si, é o fato. O intratexto, as entrelinhas do texto, o que se pode entender, concluir sobre o texto interpretando, é a inferência. E existe ainda a intertextualidade. O intertexto é a relação do texto com a realidade ou com outros textos. Aí é o julgamento. Cuidado com a lógica extrapolativa aqui na interpretação de texto, nas questões de semântica puramente. Não vá além do que está pedindo o item ou questão. Atenha-se ao item. Julgue apenas o que se pede. Encontre a alternativa exata para o comando da questão. Eu queria lhe dizer, novamente, que foi um prazer muito grande. Com esse módulo de intelecção textual, você somou em tudo que você viu de interpretação aplicado às regras gramaticais. Tenho certeza que você fará uma boa prova e acredite que, olha, não tenho dúvidas de que o sucesso lhe espera, tá? Estude com calma, com atenção, reveja quantas vezes necessárias forem para que você consiga ter sucesso na sua empreitada, que é tomar posse. De qualquer forma, não tenha dúvidas. A língua, ela não é só importante, o aprendizado da língua, para a carreira pública. Você a utilizará por toda a vida, certo? Acredite em você, confie no seu potencial, resolva exercícios e me manda um e-mail. Nos slides tem o meu correio eletrônico, professorjonas@gmail.com, me dizendo assim: valeu, tomei posse, vou aguardar, hein? Fique com Deus, tudo de bom para você.